1º de janeiro de 2026, feliz ano novo para você e nós preparamos um material espetacular para esse primeiro dia do ano. Matéria especial com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que hoje exatamente completa 80 anos. Nós somos recebidos na casa de Roberto Rivelino e ele conta histórias espetaculares. Você vai rir, você vai se emocionar, você vai relembrar coisas sensacionais. E você que não conhece a história do Rivelino, com certeza você vai ficar impressionado com tudo que esse sensacional jogador viveu. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores nesta matéria especial. Alibec Alimentos, sempre o melhor para você. Luxcolor, a tinta da pintura inteligente. Debrecht, a churrascaria, a melhor rede de churrasco de São Paulo. Grupo Hall Center, que assessora a sua empresa com pontualidade, respeitando prazo e qualidade. A Atlântica Máquinas, para você começar um novo negócio sempre com muito sucesso e investindo pouco. Premium Auto Shop São Bernardo. Lá você encontra o carro que você precisa para sua família. Seja novo, usado, quer fazer troca, quer fazer venda, você encontra tudo no Premium Auto Shop. Ampla Saúde, porque saúde é fundamental. A Ampla se preocupa para que você sequer fique doente. Ela vai te dar condições para que você pratique esporte, para que você tenha uma vida saudável. Ampla Saúde, a laranja é a cor da Ampla, a cor da saúde. BRM1 Bank, você que precisa de uma assessoria importante com relação ao mundo dos negócios, BRM1 Bank é o local que você vai encontrar tudo isso. LTGF Marketing, a sua empresa precisa de marketing, sim, mas marketing com estratégia, não desperdice dinheiro, faça a estratégia correta, a estratégia certa com a LTGF Marketing. E faça o processo seletivo da Unidrumon, seja qual for a carreira que você quer, comece 2026 já numa faculdade. Vai lá, entre e veja tudo que a Unidrumon oferece para você, todas as carreiras, e com certeza 2026 será um reinício importante na sua vida. Café Praça da Moça, onde você encontra momentos de descanso, de lazer, num ambiente bonito, saudável e bem gostoso. CrossFox Elétrica, sempre garantia de muita energia e muito respeito e muita qualidade. Andorinha Hipercenter é o mercado da Zona Norte, que é o mercado no coração de São Paulo. Todo mundo ama o Andorinha Hipercenter. Vai lá e você vai gostar muito. Parada Pinto, lá na Zona Norte. E Baltec, a empresa que mais lança produtos no Brasil. Você vai adorar os produtos da Baltec, os seus impermeabilizantes, os seus produtos de soluções para a sua casa. Bom, e vamos agora para a casa do Rivelino. Ele nos recebeu de uma maneira muito legal, com tranquilidade, com sossego, de bermuda, no meio dos cachorrinhos que vivem com aquele cachorro, eles são todos grandes. Bom, não adianta ficar dando spoiler, vamos para essa matéria especial, Roberto Rivelino, 80 anos de magia. Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores da história do futebol. Eu não estou falando só de futebol brasileiro, não. Estou falando de futebol mundial. Um dos maiores. Quem não viu perdeu espetáculo, magia, beleza, poesia no jogo. E ao mesmo tempo, força, determinação, garra. E essa garra que ficou registrada nas principais fotos que a gente vê por aí do Rivelino, sempre com muita efervescência, sempre querendo muito. E agora Rivelino completa 80 anos. Mas mais do que isso, completa 80 anos com saúde plena, desfrutando da família, vivendo quietinho no canto dele, que ele abriu para nos receber e eu agradeço muito. Roberto Rivelino, que honra poder estar aqui no seu espaço, que é um espaço sagrado, que você preserva tanto. Obrigado por nos receber, Rivelino. Flavio, que bom tê-lo aqui. Faz tempo que a gente não se vê, né? A vida proporciona outros momentos, te leva para um lado, para o outro. Mas realmente você falou uma coisa que aqui é sagrado. É um lugar sagrado meu que eu não abro mão, que eu vim para cá já há muitos anos. E daqui eu não saio, só saio daqui morto. Vai demorar. E tem esses parceiros. Isso aqui é um Nick. Carinha dorme com você? Dorme. Nick, vai deitar. Faz favor, vai deitar. Não, e graças a Deus eles são muito obedientes.
Aí dorme comigo, eu gosto muito. Você sabe que a minha vida, ainda mais vivendo aqui no mato, então esse espaço aqui eu amo de paixão, sabe? É meus passarinhos, é meus cachorros. E graças a Deus a gente respira um ar puro aqui. E o mais curioso, nós estamos falando 2025 para 2026 e você comprou aqui em 75. 75. 75, eu sempre gostei do mato, né? E calhou de eu haver, e calhou de eu, quando eu comprei, fui pro Rio, que eu fiquei quase 4 anos, aí depois fui para Arábia, depois eu vim desfrutar, mas eu tô aqui quase 50 anos, graças a Deus. Tem de tudo aqui, inclusive o seu filho Rodrigo, um dos seus 3 filhos, teve a sensibilidade de fazer um museu. Você merece muito mais que isso, mas um cantinho de memórias do Riverino. É, um cantinho meu. Eu acho que não é nem museu. Você tocou num ponto até que eu gostei. É um cantinho do Rivelino. É um canto, as recordações dele, claro, coisas maravilhosas, troféus maravilhosos que eu ganhei. Então, esse slogan eu vou levar vou roubar de você. Ótimo. Vai ser aqui é o cantinho do Rivelino. Legal, gostei. E é um espaço realmente que eu agradeço ao meu filho Rodrigo, que ele teve essa sensibilidade de fazer essa... É uma homenagem que ele até fez para mim. E você é tão fera que o cantinho do Rivelino tem uma homenagem ao Pelé, logo na entrada. Ah, isso é meu reterno. Realmente eu tenho uma foto maravilhosa, que eu tirei essa foto em 69, no jogo Corinthians e Santos, Morumbi, e nós calhou de nós dois andando, e essa aí foi da Gazeta Esportiva, nunca me esqueço, eu tenho esse jornal por aqui, nessa aí. Aí o título era Reis em Preto e Branco. Muito legal essa foto, eu guardo carinho, porque o Pelé para mim, até eu falei em off aqui, Flavinho, mas o Pelé para mim devia ser homenageado todos os dias. O maior jogador da história, do mundo, não é do futebol, é do mundo. Não vai existir para mim outro jogador igual o Pelé. Vamos começar a contar um pouquinho dessa história maravilhosa, 80 anos de magia. Conheci seu Nicola, tive a honra, teu pai, e ele não era jogador de futebol. Não. Como é que você virou jogador de futebol? Ah, eu sei, porque eu era moleque. E antigamente você não tinha esse espírito nem hoje. Você jogava na rua, até você jogava, jogava de manhã, tarde à noite. Eu vivia na rua jogando bola. Porque antigamente você tinha a rua que era a tua escola, porque era a tua liberdade. É o que você fazia, porque não existia trânsito. Eu morei sempre minha vida no Brooklyn, ali perto do Clube Banespa. Depois até eu depois comecei a jogar salão, joguei muito salão no Clube Banespa. Então, e não tinha esse papo, porque já tinha os jogadores que a gente seguia, mas não tinha, esse moleque joga, vai para... Porque todo mundo jogava. Porque nós estávamos 8 moleques andando na rua mesmo. Vamos jogar bola? Vamos. A gente falava 4 para lá, 4 para cá. Eu podia ser um pouquinho melhor que o outro meu amigo, mas todo mundo jogava realmente. Tinha essa facilidade porque você tinha escola. Onde que era a tua escola? Na rua. E a qualidade da garotada que era excelente. Entendeu? Eu acho que pra mim era maravilhoso a rua. Você jogou no IP futsal, jogou no Banespa futsal. E como é que você foi selecionado? Quem te levou pra lá? Porque era diferente. Banespa? Quando jogava, você vê. Porque, como que foi? Tinha um diretor do Banespa, porque eu jogava futebol com a molecada na rua. Eu jogava na rua e ele morava na rua, que a gente jogava bola, brincava. E ele foi me convidar. Ele chegou pro meu pai, garoto, teu filho joga bem. Sabe quem não gostaria de jogar, disputar pelo Banespa? Futebol de salão, né? E meu pai veio falar comigo, eu falei, rapaz, tem aqui minha molecada, eu jogo toda hora. Ele jogava rua de baixo contra a rua de cima, aquela rivalidade, jogava toda hora. Aí ele fez outra proposta. Você joga? Você não quer jogar um jogo contra, porque isso aqui a gente gostava. Falei, como? Não, vamos lá no Banespa para jogar. Eu falei pra minha... Aí é bom, desafio. Aí é bom. Aí eu falei pra minha molecada, né, meus amigos, vamos lá, vamos meter o pau, todos esses fresquinhos, né? Vamos lá, vamos. Aí nós fomos jogar. E eu joguei, eu gostei. Pessoal, eu gostei do ambiente do salão. Aí eu fui falar, eu vou jogar. Aí eu botou como militante, né? Eu frequentava pra cá, mas joguei pelo Banespa, que foi importante na minha vida profissional depois. Aí tem o lado meu profissional pra frente, Flavinho. Porque o salão é o contato, muito mais contato, você proteger a bola, você pensar rápido, sabe? Segurar, puxar.
porque quando eu jogava, eu nunca tirei o pé da bola. Que é importante, porque de repente eu dava o tapa na bola na hora que eu queria. Então não é que eu deixava pegar, dominava e deixava a bola parada. Eu sempre estava com ela em cima do pé. Quem me deu essa condição foi o salão. Em tempo de proteção, tocar rápido, pensar rápido, porque você tinha que pensar rápido, porque o contato era muito contato. Rápido, né? Você primeiro salão, depois você vai tentar jogar porque o que aconteceu? Aí eu tô jogando salão, aí calhou de jogar uma final, Banespa e Palmeiras. E o primeiro jogo foi no Banespa. Aí fomos jogar. Eu era danadinho no salão. Pá, pá, pá. E tem uma mística, às vezes os caras falam, pô, às vezes o moleque joga salão, mas não joga o campo. Isso. E eu jogava os dois. Eu jogava o salão pelo Banespa e no indiano eu jogava o campo. Que a minha família... IP é indiano, me desculpe. Não é que eu falei IP, mas é indiano. Tipo. É, o indiano, né? O clube da família. Aí fui jogar. E meu pai, eu morava perto do Banespa. E como afinal meu pai nunca foi, mas meu pai sabia e foi assistir o jogo. Nisso um diretor do Palmeiras, poxa, aí esse moleque, será que ele também joga bem E nós eu nunca neguei. Minha família descendente italiano, Sim. E eu era palmeirense. Claro. Nunca neguei que eu falei que eu era palmeirense. Aí o meu pai, eu sou o pai dele, ele joga, pô, não quer levar ele para fazer um teste? Aí deu um cartão para mim fazer um teste. Tudo bem. Até um padrinho meu me levou. E quem era o treinador? Na época que fazia lá o teste, estava lá, era o Mário Travalini. Bom, aí fui uma vez, duas vezes, às vezes você faz uma jogada, você acha que o treinador está olhando, Aí na terceira vez que eu fui, eu e mais um grupo de garotos, a notícia do Mário, se vocês quiserem se trocar, vocês se trocam, mas não sei se vocês vão treinar, Aí meu sangue já subiu. Eu falei, não pedi pra vir treinar, Aí peguei a minha malinha e fui embora. Aí meu padrinho, o que aconteceu? Aconteceu isso, vambora, padrinho, vambora. Já fiquei muito irritado, mas vambora, acabou. E nesse inteirinho foi, os caras lá no indiano, esse moleque. E o diretor, calhou, do indiano, era muito amigo do diretor do Corinthians. Aí ele falou, tem um moleque assim, papai, nós estamos no final do ano, então tá. No ano que vem, leva o garoto para treinar com a gente lá no Corinthians. Tá bom. Aí deixou eu armar. E nesse inteirinho eu fui decidir o título do salão no Palmeiras, contra o Palmeiras. E nós somos campeão, arrebentei com o jogo, não é porque eu arrebentei, porque eu jogava. E quem estava assistindo o jogo era o Mário Travalini e me reconheceu. E veio falar comigo. Que Deus o tenha, né? Falou, não sei o quê, queria que você voltasse, não deu pra te ver. Eu falei, não. Eu falei pra ele, agora eu vou pro Corinthians, eu falei pra ele. Eu era palmeirense, né, Renato? Eu falei, não, agora eu vou pro Corinthians treinar. Não, eu mando o carro te apanhar, porque era tudo, antigamente, dificuldade. Não, você não tá entendendo, eu vou pro Corinthians. E fim de papo. Aí eu fui pro Corinthians. E eu fui muito feliz, porque quando eu fui pro Corinthians, eu não fui fazer a peneira. Eu já fui treinar com os garotos, o juvenil que ia disputar o campeonato juvenil. Aí eu já fui, fui bem, os caras me abraçaram, né? Aí eu fiquei... Era o Rato técnico. O José Castelli. Então eu fiquei, eu tive uma felicidade muito grande na vida, Flávio. Eu subi muito rápido. Eu fiquei um ano, acho que, no juvenil. Por que aconteceu? O juvenil começou o campeonato juvenil, e aí o garoto que chamava o Sérgio jogava bem. Eu falei, porque ele ia estourar de idade, e a minha ideia, eu ia ser titular só no ano seguinte. Mas o juvenil não estava bem, e eu estava me destacando nos treinamentos. Aí o José Castelli, o Rato, me colocou no time titular Aí eu comecei a aparecer. Tanto é o Solange Bibas, que era muito corintiano, você lembra? Opa. Saudoso Biba, pessoa maravilhosa. Mestre. Aí ele foi fazer uma matéria comigo antes de eu subir lá no juvenil. Tem um moleque, aí começou a ter um moleque. E eu fui muito feliz. O que aconteceu em 64? Eu fui pro Corinthians em 62, quase 63. Campeonato de aspirante, que era antes do time principal. Aí papai não tinha o meia, era o Luizinho ainda, o Trochilho, o Luizinho, que era o titular do Corinthians 64, que jogava. Pequeno Polegar. O Pequeno Polegar. Pequeno Polegar, mágico. Adorava o Pequeno Polegar. Aí, Luiz Trochilho. Aí, para ter um garoto lá embaixo, que tá bem, tá jogando,
Aí o seu Paulo Amaral, que era o treinador do time de cima, o seu Paulo Amaral, aí me chamou para jogar. Aí o jogador falou, ó, agora você não desce mais. Você vai ficar treinando conosco e jogar o campeonato. Tanto é que o Corinthians armou, o aspirante era muito bom, e o time de cima até não estava muito bem. Até que acontecia, às vezes os caras jogavam a preliminar, os caras iam embora, só para ver para preliminar jogar, falava. Aí começou aquela, vamos ver o garoto, vamos ver o Rivelino, um garoto, que é o Rivelino, que era o Rivelino. Aí eu comecei a despontar, nós somos campeões do aspirante, até quem era o ponto de direita era o Sérgio Chico, o rei do... o rei que eu aprendi o elástico com ele, e ele também jogava na ponta direita, eu jogava o Mendes, então tinha uma molecada, e quem não jogava no time de cima não tinha, antigamente no principal, não tinha banco, né? Não tinha substituição. Aí quem não jogava, às vezes queriam jogar com a gente lá embaixo, que o time estava gostoso. Então foi aí eu subi muito rápido de 65, já, porque havia uma pressão 64, que o Roberto Belangeiro, aí ficou o seu Paulo Amaral, que o Corinthians estava bem, saiu, e o seu Roberto Belangeiro assumiu, e aí começou uma pressão para me colocar. E o Roberto falou, o Rivelino, não adianta te colocar, você não vai resolver o problema. Calma, você vai ter teu tempo, pode entrar aqui, não é o momento. Aí, ó, fica à vontade, para mim não tem problema. Aí eu fui estrear, começar a minha vida profissional dentro do titular, em 65. Fazendo um parêntese, né? Você fala com o maior carinho do Sérgio Echigo e você demonstra um caráter extraordinário. Porque o Sérgio Echigo era um bom jogador, mas não era o Rivelino. Se você quisesse assumir a paternidade do elástico, tranquilo. Todo mundo sabe que é o Rivelino. Aí o Rivelino diz, não sou eu, é o Sérgio Echigo. Como é que esse elástico apareceu? Como é que foi isso aí? Porque é estranho, né? Ele jogava muito menos que você, obviamente. E ele depois parou, foi pro Japão, levou a vida mais... Mas o que aconteceu? Eu gosto de jogador criativo. E nós jogávamos coletivo. O time de baixo com o time... Faz treinamento, né? Aí tava um treinamento para meter uma bola para ele. Aí ele deu esse elástico, dominou, deu o elástico e jogou, acho que era o Eduardo, o central do time titular, fora do campo. E me chamou a atenção. Eu falei, pô, o que esse japonês fez? Bom, terminou o treino, papai, cheguei para ele, Sérgio, foi Riva. O que você fez lá? Pô, achei que você jogou. Como é que você fez? O que você faz aí? Como é que é? Não, Riva, eu faço assim. Pô, aí eu comecei. Acontece que até ele fala também, né? Que ele criou e eu aperfeiçoei um pouco. Porque como ele dava de frente o drible. Eu ficava ameaçando meter uma bola assim, eu dava mais de lado. O que aconteceu? O elástico saía mais comprido. Porque quando você dá de frente, às vezes é mais curto. Você não tem muito mais do que. Então eu aprendi justamente com você. Até eu recebi, você está falando, não sei, há pouco tempo eu recebi, até é de fora, não sei se é um espanhol que fala, o elástico, ele fala justamente do elástico. Quem criou o elástico? Então aparece o Ronaldinho dando o elástico, o Cristiano Ronaldo, o Djalminha, o Ronaldo, o Romário, que deu aquele elástico também, um monte de jogadores, o Cristiano lá. Pô, eu até jogadores falei, pô, e é legal você ver, né? É bonito. Mas aí aparece realmente eu falando que foi eu, mas aparece eu falando que quem eu aprendi que não foi o Rio, mas o Sérgio e o Chico. Porque é claro, mas é uma verdade, né? Foi que ele criou? Ele aí eu não sei. Não sabe, né? Porque isso acontece, são coisas que é qualidade, que nem o Djalminha, da lambreta, da lambreta. Aí você vai, como é que pegou? Djalminha, como é que você fez essa lambreta? É momento, é na hora, de repente na hora você cria uma situação, você cria um drible que nem você espera. Pelé falava isso. Ele falava, como é que você fez? Não, eu vi depois. Não, você tá entendendo? Porque de repente você cria a situação, você até, às vezes você vai pra de repente, o jogador vai pra cá, você muda, você dá uma sorte a caneta, que nem o elástico que marcou a minha vida, que foi o drible que eu fiz contra o Vasco, o Alcir, que passou embaixo das pernas, é outra coisa. Os caras falaram, foi o elástico mais perfeito. Falei, não, eu errei o elástico. Falei, não vou mentir, pô, porque quando eu dava o elástico, Flávio, era até um drible ruim, porque o que eu vou dizer do elástico? Não é que era um drible ruim. Era ruim assim, era pra tirar o cara da jogada, mas ia pro meu pé direito. Não saía do lugar. Não, porque mas ainda se eu desse com a direita pro pé esquerdo, eu metia pro gol. Perfeito, com a direita. Apesar que eu fiz um gol, assim, deu um elástico contra a Portuguesa, na inauguração do Canindé de pé direito. Mas o que acontecia com esse drible? Que me ajudou muito na minha vida.
Porque antigamente, quando ia jogar fora, somente seleção brasileira contra a Inglaterra, contra qualquer um, antigamente era futebol arte contra futebol força. Isso. E o que acontecia? Os caras sempre, a marcação era, você pegar a bola, o cara já não deixava você respirar. Eu falei, a hora que pega, vou dar um elástico nesse, não importa onde for o campo. Aí eu respirou e bobeu, eu, uau, uau. Aí o cara... Aí quando eu pegava a bola, o cara já não vinha em mim. Aí eu jogava. Você entendeu? Era uma arma que eu tinha. Assustava ele. Assustei porque o cara falou, cara, o que ele fez? Porque na hora que você que toma, mas porque você não entende o drible na hora. Fala, pô, depende do que o Ribeirinho vai fazer de novo aqui. Então o que aconteceu? Eu dominava e o cara não me apertava. Aí eu pensava o jogo. Então me ajudou nesse aspecto. Você era um jogador tão genial que você viveu uma época no Corinthians de uma... Nossa, o Corinthians não tinha nada, o Corinthians não ganhava, era uma crise atrás de crise. E ainda assim você era da seleção brasileira, você era reverenciado no mundo todo. E aquilo era uma coisa... Por que o Corinthians não investia? Por que o Corinthians não andava? Ele tinha um Rivelino e só um Rivelino, com todo respeito aos outros, claro, mas jogador do teu nível. Porque, na verdade, eu nunca critiquei, porque não dependia de mim. Você tem uma diretoria, você tem um treinador, amanhã esse é aquele, né? Ele que tem que saber o que é. O São Paulo, quando ficou um tempo que não ganhava, quem fez? Quem era o presidente? O presidente de São Paulo, seu Laudo Natel, que era governador de São Paulo. Perfeito. O que ele fez? Contratou esse aqui, ele foi bicampeão paulista. Isso. E o Corinthians nunca teve essa oportunidade. E o Corinthians, se você for analisar a minha vida toda, o Corinthians, infelizmente, era inferior ao Santos, nem pensar. Santos de Pelé, Palmeiras, São Paulo e até da Portuguesa. Então sempre ia atrás, porque o Campeonato Paulista que era o ideal. Sim. Era a meta. A meta era o Campeonato Paulista. E a gente sempre chegava. E você vê, e nós tivemos uma oportunidade, eu não vou dizer que esse fator campo que decretou a derrota, mas em 7-4 mesmo, naquela partida que nós perdemos para o Palmeiras de 1-0, pro primeiro jogo, porque o Pacaembu estava sem condição de jogo, porque o Pacaembu era a nossa casa, Sim. sempre foi do Corinthians, mas não tinha condição de jogo. Aí, não, desculpa, jogamos o primeiro jogo no Pacaembu. Quem não tinha, porque eles queriam levar para o Morumbi por causa de público. O Morumbi não tinha condição de jogo, porque era a final no Morumbi. 2 torcidas. Mas o que aconteceu? Tanto é que naquele jogo, nós empatamos 1-1, nós era para ter ganho o jogo. Jogamos melhor que o Palmeiras. Aquele dia podia ter ganho. E não conseguimos, mas tudo bem. Aí de repente estamos concentrados, para depender a notícia. O segundo jogo vai ser no Morumbi, todo mundo. Mas como pode ser? O que aconteceu? Levaram o presidente Matheus, que Deus o tenha, o campo pesado, e o Palmeiras mais. E o Corinthians era mais força, mais coração no caso. Pesado, só que não tem condição de jogo, a bola nem andava. Por causa de renda. E o São Paulo também não é bom, porque deve ter. E lotou, lógico, mas afinal, apesar que aqui o Morumbi acho que era 80% ou 70% corintiano e 20% palmeirense. Porque todo mundo achava que o Corinthians ia ser campeão pelo que nós jogamos na quarta-feira. Se a gente tivesse jogado no Pacaembu, não estou falando, Flávio, nós jogamos. Mas a possibilidade do campo, a maior, né? Que era a possibilidade de a gente já estar acostumado com o campo, a possibilidade não podia ter ganho. Enfim, faz parte do futebol, né? Mas o Matheus ficou preocupado com o quê, tá vendo? Ele não está preocupado de ser campeão. Aí vai estar dinheiro, meu querido. Infelizmente, esse lado. Bem a propósito, 7-4 o Corinthians perde, você, grande destaque do time, e aí resolve culpar você por causa disso. Quem criou essa situação? A imprensa. Imprensa? Imprensa. Por quê? Não sei. Você foi muito querido pelas pessoas. Mas eu sei, mas criaram. Aí que aconteceu? Começaram a falar, não tinha o que falar, calhou, dei tanto azar. Porque eu, na minha vida, eu também nunca me vi fora do Corinthians. Nunca falou, amanhã eu vou sair do Corinthians, vou jogar no Santos, vou jogar. Eu tive até uma proposta para ir jogar no Santos e não fui, ninguém sabe, né? Porque eu era para ficar parado 6 meses, que tinha aquele lei do passe, que o Djalma Dias fez isso, quando foi no Santos. Mas ele queria que eu parasse 6 meses, estiver na minha casa, fizeram a proposta. Para 6 meses, aí o preço cai, a gente vai, depois disso, mas aí aí era notícia no dia, o Santos não vai vender o Parque Balneário, não tem dinheiro. O Santos, eu falei, 6 meses parado? Aí eu fiquei no Corinthians, então eu não me via fora. Você poderia ter jogado com o Pelé. Então foi 7-1, eu podia jogar 3 anos com o Rei. Mas tudo bem, não era para jogar também, faz parte da vida. Mas aí fizeram essa negócio, calhou que acabou o jogo, não tinha o que falar de futebol. Aí começaram, pegaram quem? Até o seu J. Ávila, que faleceu.
Até uma vez eu encontrei com ele no Faustão, que a gente tinha uma pizza do Fausto. Aí encontrei ele, eu pedi desculpa, eu falei, não, tá bem, querido. Não tem problema não, meu coração é bom, eu falei. Aí, o que aconteceu? Pegaram o Rivelino. Aí ninguém chegou e falou, pô, pera um pouco. Não tem jogadores. O presidente, então, bateu, pô, não tô metendo pau em mim, no Rio, é no Rio. Tanto é que chegou um momento, Flávio, porque quem cuidava da minha vida era eu e meu irmão e meu pai. É um negócio, vamos fazer isso aqui, o que é bom aqui, né? Chegou um momento, eu falei pro meu pai, acho que eu vou parar de jogar bola, não vou jogar mais bola. Absurdo. Não, vou parar, porque não tinha nada, e não tinha proposta nenhuma. E ninguém apareceu para me contratar o Rivelino. Negócio ainda mais. Falei, pô, e aí? Bom, aí aparece o maior presidente que eu tive na minha vida, Francisco Horta, e veio aqui me buscar e levou para o futebol brasileiro. Tanto é que houve uma enquete uma vez, há muitos anos atrás, até pela Globo fez, qual a maior injustiça no futebol brasileiro, não sei o que, foi isso aí. Da maneira como o Rivelino, tiraram o Rivelino do Corinthians. Foi a imprensa e, claro, a torcida era o reizinho do parque, é o ruizinho do parque, até um monte de fizeram, aí fizeram e foram falar comigo, até me levaram no Pacaembu, do jogo. Aí de repente veio um grupo de pessoas, não sabia justamente o Gavião da Fiel, que o presidente veio pedir desculpa por mim, tanto é que eu falei, não, agradeço, obrigado, não tem problema não. Quem agradece é a torcida do Fluminense. Você vai pra lá e é eleito anos depois o maior jogador da história do Fluminense. Mas foi esquisito pra você, de repente você tinha acabado de comprar essa maravilha onde você mora hoje e você vai pro Rio de Janeiro, pega um timaço, né, que era um baita time. Mas como é que foi essa história? Você já chegou arrasando, né? Foi. E o time era muito bom. Nossa Senhora. Porque não dependia, né? Não é que o Corinthians dependia, mas infelizmente o Rivelino não fazia algo. Se o Rivelino ele estava na frente, ele estava errado. Se o do Corinthians, ele estava atrás, ele estava errado, que ele estava na frente. Ele sempre era o Rivelino. E lá não, lá tinha. A responsabilidade era em todos. Então, e a coisa fluía. Foi maravilhoso. Só tenho a agradecer. E olha, Flávio, nós era para ter sido bicampeão brasileiro. Se fosse pontos corridos, que nem hoje, eu era para ter sido bicampeão, porque o Fluminense era disparado. 2 anos, 7-5, 7-6, disparado, porque antigamente os 8 classificavam, aquele negócio, para cima e para baixo, aí, e jogo único, você sabe, amanhã você perde um jogo. Claro. Jogo único é jogo único. Então, mas era para ter sido, aí foi maravilhoso. E eu peguei um treinador na vida que foi um dos meus ídolos no futebol. Didi Pereira. O Didi, o Folha Seca, em 7-5. Quando ele pegou o Horta, leva e dá pro... E o Didi falando com a gente, falou, ele toca, não tem pressa. E aquele time já tinha essa qualidade, tocava. Se tivesse esse scout de tempo que a gente ficava com a bola, pô, eu não via, a gente não perdia a bola. A qualidade era muito grande, pai, o toque-toque hoje, né, o tic-toc, tic-tac, toque. Mas era impressionante. Pô, então a gente fazia, aí chegava, metia 2, 3, o Didi não tem pressa. E o Didi aquele jeito aí. Mas, pô, foi uma época, olha, tanto é, você vê que uma vida dá um... Tanto é, Flávio, você me entrevistou em 7-8 por causa do Fluminense. Foi, estava... Porque de repente eu podia ter falado, o Fluminense abriu essas portas, também jogar minha última Copa. Pena que eu machuquei, isso, outros fatores que acontecem. Mas se não fosse o Fluminense, acho que eu não estaria na Copa de 78 da Argentina. Aquele time era a máquina, né? A máquina. Quem fazia parte da máquina além do Rivelino? Apesar que, então, 7-5, muita gente fala que 7-6 era melhor. Eu gosto muito do time de 7-5. Porque o time era aqui, Félix, Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio. Zé Mário, eu e Paulo César. Depois foi Cafone, mas era Gil, Manfrini e Mário Sérgio. Nossa. Não. O time, pô, eu gostava do toque, porque o Manfrini, porque 7-6 também foi fantástico. Também foi maravilhoso, até qualidade de nome por nome, até tem muito mais nome em termos de qualidade do que 7-5. Porque 7-6 já era Renato, Carlos Alberto Torres, Miguel, Edinho e Rodrigues Neto. Pintinho, eu, Paulo César, Gil, Doval e Dirceu. Não, era fantástico. Nossa, demais. Os dois times eram maravilhosos, mas a maneira de jogar o toque, o que a gente jogava, eu gostava muito de 7-5. Pá, os dois foi maravilhoso. Eu imagino você, Caju
E Mário Sérgio. Sérgio. Nossa O senhora. Verde, o Marão era fantástico, maravilhoso. E por que você sai do Fluminense para ir para a Arábia? A proposta que veio, Foi por causa para realmente. proposta que veio, o Fluminense também interessante para ganhar um dinheiro, porque antigamente não é que nem hoje em dia, mas Claro. ele achou uma oportunidade para ganhar dinheiro em cima do Riverino, né? Porque eu também já estava. Apesar que eu joguei ainda 3 anos na Arábia, joguei, graças a Deus, até tinha condição de voltar e jogar. Porque eu nunca tive problema de contusões graves. Mas fui muito feliz na Arábia também, era para ficar 1 ano. Aí veio a proposta, pô, eu fui conhecer a Arábia Saudita, que acho, pô, e foi importante para mim. Graças a Deus, eu fui muito feliz na Arábia. Fui campeão também várias vezes lá. Até hoje eles tinham uma adoração, porque é uma proposta, até de eu ir para a Arábia Saudita, ser embaixador lá do... Oh, tá rolando aí com meu filho. Mas eles têm, até eu tô hoje, tem um carinho. Tem um amigo nosso que tem uma relação com eles. Então, quando fala para mim assim na cama, vai lá, eles... Então, foi diferente, maravilhoso. Um aprendizado maravilhoso, que até hoje eu fiquei feliz, porque abriu as portas para meus filhos também. Meus filhos estudaram praticamente 2 anos. Fiquei meus filhos, o último ano só que eu não levei, só fui sozinho. Foi eu e um ex-cunhado, que ele foi comigo já no primeiro ano, né? Ele ficou comigo o segundo. Aí eu falei, sabia que era o último ano, 10 meses, como eram 10 meses? Eu falei, não. Aí eu fiquei 10 meses lá, aí encerrei minha carreira. Prenderam o teu passe lá, teve um... Não, isso é palhaçada. Não existe prenderam. isso. Tanto é que eles me convidaram um tempo atrás, depois, e eu fui para a Arábia. Acontece que eu não queria mais jogar. Porque você tem um momento que você tem que se decidir. Eu podia jogar, mas aí não é porque... Por que aconteceu esse problema? Saiu o boato, não saiu, Flávio? Se lembra ou não? Não. Eu machuquei, eu morava perto de São Paulo. E o Mário Travalini era o treinador do São Paulo. Tinha o Zé Sérgio, o Oscar, que jogava, o Dario. Eu conheci o pessoal muito. Aí comecei a fazer, posso fazer tratamento? Porque eu tive uma distensão que eu nunca, quando joguei, nunca tive. Aí fui fazendo. Aí fui melhorando, aí entrei no 2 toques, né, brincando. Pá, 2 toques, tá. Aí tem um coletivo, mas, pô, joga. Eu falei, não tem nada a ver, eu não tô aqui, não, pô. E o que aconteceu? Calhou também com o Zé Sérgio, que é parente nosso da família. Sim, é seu sobrinho. Ele é parente mais da minha cunhada, né? Uhum. Aí o Zé Sérgio estava no time de baixo, tá recuperando. E ele já me conhecia. Eu falei, Zé, a hora que eu pegar, você já sabe. Você pode entrar, que eu... E a zaga era Oscar e Dario. Aí, de repente, eu pegava e você faz uma graça que já estava acabando esse tipo de... Aí os caras, não, aí eles falam, não, você tem que jogar. Eu falei, não, querido, você não está entendendo. Tanto é, e nem voltei mais a treinar. Eu falei, não, eu não quero mais treinar, eu não vou jogar. Não quero. Aí saiu esse papo. Aí quando eu fui para a Arábia, até o príncipe veio falar, pô, Rio, que ele chamava de Rio. Eu disse, não, se você quiser jogar, pô, a hora que você quiser, a gente libera você. Não vai, não, você não tá entendendo. Não quero mais jogar. Quer dizer, não teve nada. Você sabe o que acontece também, Flávio? Aqui no Brasil, também no Brasil, tem um problema muito sério. Aí tá, eu volto, que eu tinha condição de jogar. Não tinha problema, tinha condição. Mas é tudo lua de mel, pô. Amanhã, 1, 2 partidas que eu não vou ver, porque faz parte da vida, você não dá bem. Você aí tá velho, isso aí não joga mais nada, eu não sei porque o São Paulo contratou. É só pancada. É verdade. É só pancada. Já era assim na tua época. Pô, não, e a verdade, é uma realidade. E a mentalidade, infelizmente, o brasileiro, infelizmente, tem a memória muito curta. Esquece muito fácil. Então a gente tem um exemplo, né, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, chama Abel. O Palmeiras teve uma época, uns jogos aí que chamava, aí de repente a torcida chama ele de burro. A torcida fica vaiando e chama ele de burro. Você fala, como é que pode você entender? Como é que pode um homem que é da história, um dos maiores treinadores da história, ele está em 5 anos, olha quanto tempo que ele está durando no Palmeiras, por quê? Claro, conquista pela qualidade, e de repente, de um dia para o outro, ele é burro. 2 pontas da sua carreira, comecinho e final, Mário Travalini e Mário Travalina. Vocês ficaram amigos depois? Não teve problema com ele, mas tem uma história que é a vida dá volta. Aí quem vai ser meu treinador no Fluminense? 7-6? Mário. Eu quieto. Eu podia chegar? Não tenho nada contra o Mário. Não é problema que ele mesmo, mas eu podia chegar e falar, presidente, você vai contratar quem ele? Então eu tô indo embora. Você vai contratar, você fica com ele que eu vou embora. Mas não, teve lá. A única coisa que eu não aceitei umas coisas que... Aí ele vai me ensinar a chegar em campo e fazer, você tem que jogar assim, comigo você não fala nada. Porque lá atrás você me viu jogar cedo.
Agora você quer dar aula para mim, pô? Vai me desculpar comigo. Mas você... Mas nunca tive problema. Não, pelo contrário, sempre respeitei. Nunca... Eu podia até peitar. Mas não teve. Eu podia chegar, porque eu estava no momento, graças a Deus. Na minha vida eu era um jogador importante dentro do Fluminense, que eu podia peitar ele e falar, pô, você vai trazer, eu não quero. Eu podia, mas não. Teve lá, fez o trabalho. Nós fomos bicampeão carioca com ele. Foi até. Vamos falar de seleção. Quem te convocou pela primeira vez? Foi o Emoré Moreira. 67, 68? Teve um jogo, foi o primeiro jogo que fez aqui, até foi Seleção Paulista, que nós jogamos no Pacaembu contra a Hungria, 65. Um amistoso. Até foi só, parece que foi o Paulista, até eu entrei no lugar do Nair. Perfeito. Tá lembrado? 2 jogos, um no Rio, Brasil e Rússia, e aqui Brasil e Hungria, à noite. Jogaram os carioca, né, contra a Rússia e os Pelé jogou lá, ele bate aquele gol, ele chuta de... Pelé jogou, é verdade. Aqui era só uma seleção paulista. Aí, e era um de cada time. Aí calhou, né, deu. E a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção foi em 65. Aí 66, 66 já queriam cogitar o Rivelino. Começaram a cogitar o Rivelino, mas pô... Aí os caras, o Rivelino, mas é muito novo, porque eu comecei em 65. Mas tava bem, mas até aí... Aí não foi, aí foi na excursão. Mas a minha vida começou realmente, Flávio. Eu fiquei 10 anos dentro da seleção brasileira. 68, começou com a excursão, com a Emoré Moreira. Depois eu fiquei até 78, final com o Coutinho, que era o treinador. O Saldanha, em 69, o titular era o Edu. Mas havia sempre uma contestação, você tinha que jogar. Como é que era a relação com o Saldanha? Maravilhosa. E o Saldanha tinha assim, quando ele foi treinar, pegou a seleção brasileira, ele falou, foi claro. O meu time titular é esse. Tinha aquele time titular, só sai se tiver machucado ou tiver muito mal. Tanto é que eu queria jogar, mas não havia esse problema, porque o Saldanha, eu nunca ia jogar com o Saldanha como eu joguei com o Zagallo. Depois tem a história que o Edu, tanto é que em 69, porque o Saldanha gostava de 2 pontas, que era o Jair e Edu. Agudo, porque antigamente era agudo. Tanto é que o Edu, para mim, em 69, foi considerado o melhor jogador da eliminatória. O Edu jogava muito, para mim foi o maior ponta esquerda que eu vi jogar na minha vida. E eu só entrei um jogo contra a Colômbia. E o Pelé estava em campo quando eu entrei. Aí de repente eu entrei, não ficou nem 2 minutos, ele tirou o Pelé. Falei, Saldanha, quer jogar com o Rei, porque não tinha, né? Aquele é moleque. Mas o Rei saiu, tudo bem. E gozar que eu joguei 30 minutos, nunca me esqueço. E eu fiz gol, fiz o quê? Entrei a arisco, né? Eu queria jogar. Tanto é que o jornal dizia, quem foi melhor, Rivelino ou Tostão? O Tostão jogou os 90, né? O Rivelino, aqueles papos. Mas foi a única vez que o Saldanha colocou, foi, né? Agora, como eu entrei, aí o que aconteceu? O Saldanha brigou. Brigou com a imprensa, que ele é da imprensa, né? Que a imprensa começou. Tanto é que ele saiu, a gota d'água foi quando ele sabia que ia sair, aí ele pegou o Pelé e botou no banco, você lembra? Você lembra? Loucura aquilo. Aí todo mundo, ninguém tem, mas o Pelé era, nunca vi aquele homem reclamar de nada. Não reclamou de ser reserva? Eu nunca vi aquele, ele podia chegar e falar, o que tá vendo? Mas tudo bem. Chegou, sentou. Aí porque ele sabia, no dia seguinte, o Saldanha foi um amistoso, chegado no Morumbi, não sei contra quem, mas... Aí entrou o Zagallo. O Edu até hoje, é meu irmão. Amo o Edu. Eu tenho uma relação com ele desde 68, justamente nessa excursão. Eu de meio de ponta, puta, o que ele faz? Bom, enfim. Aí eu estava sentado e ele aqui, porque se ele estivesse aqui, eu aqui. Eu estava sempre com ele. Ou ele comigo, aí ele estava junto. Aí ele, Orelha, que ele chamava de Orelha, né? Orelha. E eu chamava de Zé Bundinha, né? Que tipo, fala Zé Bundinha, que foi? Ele falou, não jogo mais na seleção. Eu do lado, vai no meio. Você não está entendendo. Por que eu não estou entendendo? Ele falou, o esquema vai me matar. O esquema? O que aconteceu? O esquema, porque o Zagallo foi muito questionado quando ele, 58, 62, os pontos que era o Pepe, que o Pepe que era muito mais jogador que o Zagallo, vai desculpar, claro, jogador. Claro. Mas o Zagallo tinha aquela formiguinha ajudava o Newton Santos, ajudava não sei o quê, meio, aquela corrida. Pô, e ele conseguiu ser bicampeão do mundo, como jogou, até eu tenho que aplaudir pela... E o Zagallo não ia abrir mão desse, ou um ponta direito, ou já era o ponta, já que ele não ia abrir mão. O que aconteceu? Foi pro lado esquerdo.
E quando o Zagallo veio falar comigo, até foi interessante, porque havia uma pressão também, aí começou uma pressão para me colocar, quando o Zagallo estava. E foi o último jogo, foi no Maracanã contra a Áustria. Bom, nós treinamos uma semana, ó, eu nem aí. Treinamos, pô. Aí tô na concentração à tarde, no dia do jogo, tô à tarde, o Chirolito, né, o Chirol, o preparador, ô Riva, ó o Chirolito, ô Riva, fala Chirolito. Eu aqui tranquilo na minha cabeça. Tu vai jogar hoje na ponta esquerda. Eu, Chirol, que ponta esquerda? O Zagallo vai falar com você. Porque em 69, ô Flavinho, quando o Saldanha era o treinador, o Tostão, se lembra do problema da retina, Sim. né? Ele chegou lá, não ia treinar, não ia jogar um jogo, e o Saldanha veio para mim e me botar de centroavante, para mim treinar. Falei, João, seu Saldanha, eu até posso jogar, mas vou tentar, vai. Pô, a linha simplesmente era Jair, Gerson, eu, Pelé e Edu. Pô, uma hora eu ia fazer uma graça, mas eu não sei jogar de costa. Aí terminou o treino, e aí, eu falei, seu Saldanha, eu tô fora. Eu não sei jogar de costas. Então foi muito claro, porque eu não sei, não adianta. Coisa honesta, né? E não é porque eu quero jogar, vou jogar. Que nem hoje ele joga de qualquer jeito e sabe o que acontece. Enfim, aí veio o Zagallo. Falei, pô, ele podia ter me treinado, né? Pô, bom, eu quero. Falei, Zagallo, eu já falei também. Você não vai me querer aberto na ponta esquerda. Pô, eu sou meia, eu gosto da bola. Você vai dar liberdade para mim, porque... E eu tive uma vantagem, Flávio, nesse aspecto. Porque o Papagaio, o Gerson, ele não era um meio agressivo. Ele seria o segundo volante, mas era um puto organizador. Ele olhava, ele vinha muito por trás, mas não era de... o Zagallo me deu essa liberdade. Você pode. A única coisa, perdeu a bola, eu quero você, o Gerson e o Corró. Ah, então deixa comigo. Então ele me deu essa liberdade. E foi o jogo da minha vida, eu falei, porque ele tinha o Paulo César, que o Paulo César já fazia esse trabalho com ele até no Botafogo. Perfeito. E o Paulo César fazia essa função. Puta, foi mais o jogo da minha vida. Eu quero jogar, lógico. Com o Edu, amo de paixão, amo o Paulo também, são dois coisas. Mas eu quero jogar também. Mas eu fiquei no quarto, puta, é meu jogo, é meu jogo, é meu jogo. E Deus foi muito feliz comigo, me deu essa oportunidade. Ganhamos de 1-0, eu faço gol, 1-0, sou considerado o melhor jogador. Aí nós vamos para o México, eu já. Aí com uma patada atômica, aí, graças a Deus, evoluiu. Mas olha, às vezes eu jogava, Flávio, na vida tem umas coisas. Eu jogava, de repente eu olhava para o banco, lógico. Eu vejo sentado, Edu e Paulo César. Pô, não, e os dois, pô, pera um pouquinho. Monstro de jogador. E o Paulo César entrou contra a Inglaterra, porque contra a Inglaterra, não sei se você se lembra, em 70, o Papagaio não teve uma contusão, foi um jogo importante, porque nós ganhamos, nós ganhamos, nós já ficamos classificados. Aí eu fui para meia, e o Paulo entrou na ponta esquerda e jogou, jogava demais. Claro. Pô, e até eu machuquei, depois contra a Romênia eu não joguei, no dia seguinte, eu queria jogar, o Zagallo, não, você joga, já estamos classificados contra a Romênia. Falei, não, mas eu quero jogar, Zagallo, eu tô bem, porque eu machuquei no primeiro tempo, fiz a botinha, mas eu Zagallo mais. Porque, pô, antigamente era fogo, antigamente você dava espaço para alguém, pô, não, você dava espaço para mim, no dia já... Aí, 7-4, você vai substituir o Pelé, ou a camisa 10, que tem até a música do Luiz Américo, camisa 10 e tal. Como é que foi? Aí, garoto do parque está muito nervoso, seu Zagallo, né? Seu Zagallo. Isso. Então, como é que foi pegar a camisa do cara que você adorava e tal? Não, eu amo de paixão, mas pra mim, pô, eu nunca vou pegar a camisa achando que eu tenho que fazer o que o Pelé faz, pelo amor de Deus. Eu tenho o meu jeito, minha característica, eu não tenho nada até totalmente diferente do Pelé. O Pelé era um meio atacante, eu parto pra ele quase um homem de área, né? Ele vinha jogar, mas eu nunca me preocupei com camisa. Tanto é que se me desse, tanto é me dá uma outra camisa. Acontece que antigamente o meia era 10. Tanto é que nós tivemos 10, marcou, porque também calhou. O que calhou primeiro foi com esse homem, né? Com esse homem maravilhoso, o maior jogador do mundo, que é Pelé, que o 10 era uma camisa normal antigamente. Tudo bem, era 10, você dava para qualquer um. Teoricamente, você era o meia esquerda, era o 10, outro era meia. Qualquer time tinha um 10, mas não era marcante, nunca foi marcante. Porque ficou marcante só depois do Pelé que usar. E marcou, e sem querer ele jogou com a 58, ele também calhou que ninguém pegou, você vê, ninguém pegou a 10 e deram pro Pelé. Aí depois que o Pelé usou, que mortalidade. E pra mim eu tenho um conceito, ele teve essa camisa, botar lá no Rio de Janeiro, na estátua de Jesus Cristo,
imortalizar, deixar ela lá. Ninguém mais usar essa camisa 10. Para mim, mesmo lá depois que ele parou de jogar, devia fazer isso. E eu nunca fiquei muito preocupado com 10. Então o 10 é ele. E não vai ter outro. Não vai ter ninguém, hoje eu quero a 10. Acha que eu quero, mas esquece. Esquece o 10, não existe. Para mim não vai existir. Tomara a Deus que apareça e que seja brasileiro. Mas eu vejo essa... Então essa camisa ficou marcada porque antes, 58, quem era o 10? Eu não sei. 58. 50. 50, 54, ninguém sabe. Ninguém lembra. Aliás, a 8 era mais respeitada, era o Zizinho, Didi. Bem lembrado. Você vê, porque a 10 então, tanto é que a 10 em 70, ou 58, sem querer foi parar, porque não tinha ninguém, e o Pirani era o titular, o Dida que devia ser o 10. Isso. Não é? Nem foi, não sei porque não foi o 10. E deram pro Pelé a 10. Podia cair a 7, a 9, uma hipótese, né? Sei lá, outro número de camisa, ia ficar. Porque eu acredito, se ele jogasse 58 com outro número de camisa, eu acho que quando ele voltasse pro Santos, ele ia vestir a mesma camisa que eu acredito. Claro. Porque ele foi campeão do mundo, com a camisa seja 15, 12, 13, sei lá. Eu não vou chegar no Santos, não, eu quero a camisa 10. Ele podia até se dizer, porque ele é imortalizado também a camisa 10, né? Mas então por isso que eu tô falando, então para mim eu não fazia, para mim, o que eu tava vestindo era a camisa da seleção. O número atrás não era, para mim não importava, Flávio. Sou muito honesto, nunca me importou. Tanto é que eu fui fazer um jogo uma vez na Itália, e o Dirceu tava ao ponto esquerdo, e eles, por educação, me deram a camisa 10. Mas, tudo bem. Aí eu peguei, tá bom, obrigado. Gracetado, entendeu? Aí o Dirceu virou pra mim, Riva, você tem um problema de trocar a 10 comigo? Eu falei, o que foi disso? Não, porque é importante para mim jogar aqui com a 10, que eu tô daqui, ele tá jogando, você é um time da Itália. Eu falei, não, você pode jogar com a 10, me dá a tua 11 ou 12, me dá para mim, não tem problema. Então para mim não há problema, sabe? Quem tomou uma atitude bonita, que dava, foi o Zico, quando ele fez um jogo, esse jogo de final de ano, ele me convidou lá atrás, bem lá atrás, Riva, vai, tá bom, Zico. Aí ele queria me dar 10, eu falei, não, Zico, o Galo, pelo amor de Deus, não, eu faço questão. Falei, Zico, não, porque ele jogava, mas ele usou uma outra, 8 ou 9. Ele fez questão de dar a camisa 10 para mim. Agradeço, mas para mim não tem muito problema. Tanto é que na Portuguesa fui jogar, podia até falar, né? Falar, eu vou na Portuguesa, vocês estão me convidando, mas eu quero jogar com a 10. Era um direito que eu tinha. Claro, inauguração do Canindé. Do Canindé. Tanto é que eu joguei e me deram a camisa 8. Não é por causa disso que eu joguei, até fiz um gol bonito em pé direito. Não é por causa disso que eu vou deixar de jogar. Aí em 78 você estava machucado, jogou pouco. Chegou a jogar? Joguei, então, contra a Suécia que eu machuquei. Depois eu joguei contra a Polônia, entrei na final, falei, vou entrar, final. Aí nós estávamos perdendo de 1-0 da Itália, né? Aí o Nelinho fez 1-1, aquele gol roxo, né? E depois eu cometi o Roberto e o Dirceu fez 2-1. Nós ganhamos, nós fomos... terceiro colocado. E a minha passagem na seleção foi do cacete, eu acho. Primeiro, tive a felicidade, claro, jogar, não sou eu, nem o brasileiro que fala, que eu acho que é importante. A maior seleção de todos os tempos. Fizeram enquete, os gringos lá de fora, o inglês que gostam, fizeram com os grandes times, de basquete, de vôlei, de futebol, tudo. E a seleção de 70 sempre ganhou. Sempre é considerada o Green Team, né? O time... Sim, maravilhoso. Então eu tive. Em 74, eu disputei, podia ter sido terceiro lugar de novo. Deu um azar contra a Polônia. Que nós perdemos de 1-0. Mas podia ter sido o terceiro lugar. Podia ter sido o primeiro lugar. Aquele jogo com a Holanda é um jogo cheio de mistérios. Dizem que o Zagallo não conhecia. Mentira. Como é que é essa história? Mentira, que nós vimos, o Zagallo foi. Realmente não havia tanto, mas ele sabia da maneira. Porque se a gente joga o primeiro jogo com a Holanda, que nem o Uruguai jogou, 10, 15 minutos de jogo, estava 3-0 para a Holanda. Flávio, 3-0, tanto é depois eu encontrei o Pedro Rocha, falou, Riva, meu Deus, ele pegava a bola, quando eu olhava, não sei, apareceu um bando em cima, era uma loucura, quando nós fomos acordar, 15 minutos de jogo, estava 3-0 para a Holanda. Mas sabia, tanto é que nós tivemos 2 oportunidades de gol, que estava 0-0, uma com o Jair, que bateu certo, e com o Paulo César. O que eles faziam? O Zagallo, quando pegava a bola, eu pegava a bola, uma hipótese.
por exemplo, ia meter o Jair. O Jair, em vez de vir, porque ele saiu. Aí o Jairzinho saía, quem entrava eram os laterais. Era o Zé Maria e o Maninho. O Maninho Chagas. Maninho Chagas. Então você não metia pro Jair também vinha com eles. O que acontecia? E o Zé de frente, pô, e aí eles começaram a se atrapalhar. Tanto é que nós tivemos. O Si não joga, lógico, mas se aquela bola, as duas bolas entram, uma do Paulo e do Jair, estava 2-0. Aí fizeram um gol lá, o Cross. Apesar que eu tenho que reconhecer, foi uma seleção que encantou o mundo. E eu achava até, apesar que deu azar que pegou uma Alemanha também fantástica. Com o Overath, o Beckenbauer, o lateral esquerdo com o Bright, o Volks que marcava. Pô, então pegou uma seleção, que deu olha que a seleção também da Alemanha era qualidade também, o Gerd Müller, né? Que fazia gol de tudo, o baixinho era danado. Mas até se você analisar a campanha que fizeram dentro do Mundial, tanto é que quando nós jogamos, você lembra com a Alemanha Oriental, até foi 1-0, eu fiz o gol de falta, 7-4 que o Jairzinho abaixou. A Alemanha jogou, as duas Alemanhas, a Ocidental perdeu de propósito para não cair com a gente, com o Brasil. Não sei se é verdade. Ela saiu do Brasil e saiu da Holanda. Saiu dos dois. Né? Então ela foi para o outro lado. Enfim, mas acho que a Holanda até, ela merecia, eu acho, merecia mais 7-4 do que 7-8 ser campeã. E aí, apesar que eu fico muito feliz pela minha campanha dentro da seleção brasileira. Tanto é que você vê, eu fiz 6 gols em Copa do Mundo, né? Fiz 3 na primeira, 3 na segunda, e na última, só que eu não tive a oportunidade de jogar, machuquei, mas foi maravilhoso. Em 78, tanto é que o Coutinho veio com aquela frase, né? Campeões morais, né? Que nós não perdemos um jogo e fomos desclassificados, né? Mas acho que eu fico feliz com a minha participação dentro da seleção brasileira. Eu entrevistei, tive a honra, como estou tendo agora, de entrevistar algumas vezes Diego Armando Maradona. O Diego. Todas as vezes eu usei o seu nome. Disse, olha, eu sou amigo do Rivelino. A gente trabalhava junto na Bandeirantes, de fato. A gente sempre se deu muito bem, você sempre foi muito gentil comigo. E aí, nessa época que a gente trabalhava na Bandeirantes, o Diego, eu sou amigo do Rivelino. Parava, reverência, fazia a mesma coisa com o Baggio e o Zico. O Maradona amava você de paixão. Sempre falou que o grande ídolo da vida dele foi você, mais até do que o Pelé. Vocês chegaram a se encontrar? Já. Encontrei uma vez, até estava aqui o Carecone, né? Sim. Ele montou o centro, você lembra o centro aqui que ele montou lá atrás? O Campinas, Campinas. O centro maravilhoso. Aí, Rio, você tem que ir lá. Pô, o que eu vou fazer lá? Não, você não está entendendo. O Maradona só vai se você for lá. Falei, pô, Careca, eu vou, também quero conhecer o Maradona. Claro. Porque já falavam lá atrás. Uma vez eu fui fazer um jogo no Paraguai. Sul-americano, essas seleções sul-americanas, uma mistureba lá. E o Menotti era o treinador da seleção que nós fomos jogar. Bom, e o Maradona estava aparecendo. Ninguém falava, ele estava aparecendo, ia jogar com a seleção. Aí o Menotti veio falar para mim, Riva, tem um garoto na Argentina, chama Maradona. Ele tem uma paixão por você vê lá atrás, o Menotti. Impressionante. Eu falo com ele, você não quer ter um jogo que, eu falei, sair daí. Eu tinha ido direto, parece, para Argentina, para também fazer o jogo. Falei, Menotti, infelizmente não seria um prazer, mas não dá. Mas lá atrás. Aí que foi, tá. Aí eu vou na inauguração, aí cheguei um pouco tarde. Bom, cheguei. Aí já estava no palanque, o cara, né, com gente, um monte de gente, ele apresentando o centro, com o Maradona. Aí estava o Maradona, a senhora dele, as filhas. Aí quando eu cheguei lá, um cara, vamos rir, vamos. Falei, calma, que foi? Não, vamos, o Maradona quer te ver, eu sei, calma, eu vou ver, eu tô. Não, você não está entendendo. Eu falei, o que foi? Ele falou, a hora que você chegar, para levar você para ir agora, mas para levar, senão, tá bom, já que ele falou, vamos. Acabou o papo. Ele virou, quando ele me viu, ele me abraçava, ele me beijava. E mamãe, falava para a senhora, é Rivelino, filha, esse é Rivelino. Acabou, o pessoal aqui atrás esqueceu, até eu me arrepio, porque era um negócio. Aí, vamos jogar. Brincamos, uma brincadeira lá, a inauguração, brincamos. Até o Daniel cantor jogou, o Daniel não era bom jogar. Até o Diego, né, mais graça, a gente com mais graça lá.
Aí termina o jogo e nós fomos na casa do cara, o cara que arrumou para ficar no lugar. Ele chegou para mim e falou, não, vem comigo. Eu falei, onde você vai, mano? Vamos lá. Não. Aí ficou em cima na casa, eu e ele. Ele me beijava, me abraçava. Ele ficava para mim, ele olhava para mim, ele não tirava, era um negócio, uma idolatria até... Eu só tenho a agradecer ele. Agradeço de coração, porque Até era te uma... assustou um pouquinho. Não, até uma hora eu falava, pô, era um negócio até agressivo, sabe? Que era um negócio de louco. Então eu tive essa oportunidade de estar com ele. E outra oportunidade que eu tive com ele também foi no carnaval no Rio, que porra. E depois, na Copa de 14, que ele trabalhava numa televisão da Venezuela, e ele me convidou para me participar do programa dele. E eu fui pro Rio só para participar do programa dele. Aí tá, até devia ter essa camisa, eu tenho uma camisa dele, é pena que não tá aqui para mostrar, o Flavinho. É que eu emprestei pro museu do futebol, que está em exposição 3 meses, junto com a do Pelé, que é do Diego Maradona, que faz essa homenagem. E agradeço o Museu do Futebol, que é fantástico, maravilhoso. É verdade. Fez uma homenagem maravilhosa para mim. Aí, eu tava falando desculpa. Ele te chama para jogar. Pro programa. Aí tá, aí de repente, a camisa, aí sentou, aí tinha o âncora, ele e eu. O âncora lá, ele aqui e eu aqui. Aí o âncora abriu o programa. Aí deu pra ele, aí ficou. Ele virou assim as costas pro âncora, assim, ficou de frente pra mim. Nós ficamos falando. E a gente, como eu tava aí trabalhando com TV, de repente eu olhei pro cara, o cara, como dizer, fez assim, ó, o tempo acabou, né? Falou pro o âncora. Nós ficamos 1 hora conversando. Eu e ele, falando, só eu e ele. O âncora não falou mais, só abriu o programa e ele tomou conta do programa. Era demais, eu sei onde que eu cheguei, Flavinho, eu sei, eu joguei, graças a Deus, Deus me deu uma condição, joguei. Mas ainda ele me levou meu nome ainda bem lá pra cima. Ele jogou mais que você? Ele jogou muito, pra mim jogou muito. Mais que você? São posições diferentes, mas, pô, eu adorava ele, porque é genial. São características de jogador que eu amo. É que nem o Messi, né? Que quando havia uma discussão, Messi ou Cristiano Ronaldo, quem você quer? Eu gosto do Messi. Bato palma pro Cristiano. Claro. Bato palma toda hora pro Cristiano. É um puta jogo. É programado pra matar. Mas o Messi tem outras qualidades que eu gosto do jogador criativo, é que nem o Maradona. Maradona é demais. Você dá a bola pra ele que... Maradona foi melhor que o Messi no todo? Pra mim foi. Foi, né? Aí foi. Eu também acho, eu concordo com você. Não, pra mim... E nós estamos falando de gênio. Não é que o que a gente... Agora, muita gente querer negócio de comparar... Deixa o Pelé quieto só. Faz um favor. Pelé é outro mundo, né? Pra mim, deixa quieto. Não. Eu quero ver algum jogador fazer o que ele fez. Só isso. Porque o que o jogador faz hoje, ele fazia há 30 anos, sei lá, 40 anos atrás. Ou há 50 anos, né? Fomos campeão 70, né? 70, são 50 anos, não é isso? 50 anos. Hoje, pra fazer assim, o cara faz uma gracinha hoje, pô... Aí volta o Pelé. Pelé já fazia isso tudo, meu Deus. Subia de cabeça, o Cristiano Ronaldo fazia isso, ele subia mais que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem quase 2 metros, o Pelé tem 1,70 m, o Pelé é um pouquinho mais alto que eu. 1,71 m deve ter, nem 72. É louco, esquece. Agora, comparação, até eu não gosto de comparação muito, eu não gosto. Ruim. Porque hoje tem muito esse papo hoje. Quem jogou mais? Você ou o João? Quem jogou? O Pedro? Cada um tem sua época, sua maneira, sua característica, seu jeito, sabe? Então eu não gosto. Eu respeito, mas eu bato palma. Eu respeito muito o Cristiano Ronaldo, mas eu bato palma mais pro Messi. E eu aqui, nesses seus 80 anos, bato palma para você. Okay. Você está entre os maiores em qualquer época do futebol que a gente vai. Eu agradeço. Você é um cara genial, um cara gente boa demais, desde sempre. Então eu quero te agradecer pela maneira como você sempre me atendeu, desde a época que era o Minhoquinha, lá comecei a ser um ídolo, até hoje, quando já tenho um certo tempo de carreira, sempre o mesmo respeito, o mesmo carinho. Te agradeço muito. Bom, eu fico feliz de revê-lo. Pela sua vida maravilhosa, que Deus lhe dê muita saúde, que a gente faça uma matéria de 100 anos do Rivelino aqui. Acho que é muito difícil, mas vamos correr atrás, né? Porque o tempo passa muito rápido, né? E fico feliz também de recebê-lo aqui, Flávio, sem brincadeira. Quando você ligou, você ficou até meio assim, pô, você vai me receber? Como dizer, não, maior prazer.
Primeiro que eu nunca tive problema nenhum com você. É verdade. Sempre me dei bem. Por que não? Por que não eu fico feliz de receber. E as portas da casa estão abertas. Você sabe o caminho das águas, o caminho das águas que fala, né? Pode ser também das águas? Pedra. Ou o cantinho das pedras das águas. Rivelino, obrigado. Especial Rivelino, 80 anos de magia, termina por aqui. Eu lamento muito, porque tem muita história, muita coisa boa, mas a gente pôde conhecer um pouquinho ao som dos curiosos, Não, que é muito legal, do nosso querido Roberto Rivelino. Um abraço. Obrigado.